Bolsonaro, ele está apavoradíssimo com a possibilidade de um novo acordo de delação premiada acontecer. Um acordo que envolveria um general. Tudo isso, claro, no âmbito do inquérito do 8 de janeiro. Bolsonaro estava querendo jogar toda a responsabilidade no colo dos militares. Eu não discuti nada. Até havia a possibilidade de Walter Braga Neto ser o mentor do golpe dentro do golpe, mas Walter Braga Neto já jogou água no chope do Bolsonaro e jurou lealdade, falando o seguinte: eu estava com você, Bolsonaro. Uma lealdade, uma mensagem que para mim soa como sendo uma ameaça. Eu não tenho certeza se essa delação viria dos militares, poderia vir até, por que não, de Walter Braga Neto, ou, perdão, Valdemar Costa Neto. Eles são parentes, né? Porque ambos no final têm um Neto no sobrenome. Mas enfim, até Valdemar Costa Neto teme uma prisão novamente, ele tá como um dos indiciados e há toda uma especulação de um delator oculto. O que o Bolsonaro fez de ter jogado a culpa nos militares chama, pede, clama por uma delação premiada. Coloca nos comentários quem você acha que deve ser o delator. Será que é Walter Braga Neto, Valdemar Costa Neto, outro general? Essa história do Bolsonaro de responsabilizar os militares vai dar certo ou só piora a estratégia de defesa? E o Walter Braga Neto? Você viu essa mensagem dele como uma ameaça ao Bolsonaro? Você gosta quando o Bolsonaro treme? Se você gosta, eu sei que sim, você tem que deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Nós temos algumas informações, como você está lendo aqui na tela, que há um medo generalizado entre os bolsonaristas, Bolsonaro e os militares, de que um novo acordo de delação premiada esteja sendo negociado por um dos 30 e tantos indiciados no inquérito do 8 de janeiro. Há esse medo. E é especulado também que o acordo seria feito por um general, por um militar. Eu não sei porque ninguém está especulando o Valdemar Costa Neto nesse acordo. O Valdemar, ele falou várias vezes que ele só estava cumprindo as determinações do Bolsonaro. A própria família do Bolsonaro acreditava que o Valdemar Costa Neto poderia jogar o Bolsonaro aos leões para se salvar, mas o nome dele não é especulado. Quem está sendo especulado é um general. Qual general? Até o momento ninguém sabe. Até porque a própria Polícia Federal nega que qualquer acordo de delação premiada tenha sido feito e esteja em curso. O que a Polícia Federal admite é que houve o único acordo de delação premiada feito pelo Mauro Cid ou para o Mauro Cid. Mas, com o avanço do inquérito, com o inquérito nas mãos da PGR, novos acordos podem ser propostos para aqueles que estão sendo investigados, que viraram réus, e isso tudo pode desencadear uma onda muito grande de delações premiadas e apontar de dedos. E eu acredito que isso tende a acontecer sim, porque o Bolsonaro, ele tá querendo se eximir da culpa. Ele tá querendo falar que a culpa não é dele, a culpa é dos militares. E ele, novamente na entrevista UOL, que ele confessou a fuga, ele falou: faça-me um favor, como que eu vou dar um golpe com 5 militares, sem classes dominantes, e ele usou esse termo, sem classes dominantes, sem forças armadas, tem 500 pessoas que trabalham no Planalto, como que eu vou saber que todo mundo tá fazendo? Não tem jeito, essa história de golpe é balela. Mas ele joga a responsabilidade para os subalternos dele. Subalternos que ele fomentava. Ele pode nunca ter dado uma ordem direta, mas ele vai ser preso porque todo o ambiente de um golpe de Estado foi construído por ele, como nós estamos falando já há meses aqui no canal. O problema do Bolsonaro é que se ele falar que ele estava sendo pressionado e ele até fugiu para os Estados Unidos para evitar essa pressão, ele vai ter que dar nome aos bois. E ao apontar dedos, Bolsonaro vai ter dedos de volta sendo apontados para si. E esse é o problema. É um dilema que Bolsonaro tem que enfrentar. Só que tá correndo na imprensa que o Bolsonaro tá jogando a responsabilidade nos militares em todos os momentos. Então o militar ou o general vai esperar o Bolsonaro jogar a responsabilidade nele? Não, eu quero esse acordo de delação premiada porque pelo menos eu quero garantir o meu, como o Mauro Cid garantiu. Um desses militares que pode estar negociando o acordo de delação premiada é o Walter Braga Neto. O Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo, teve uma percepção que é uma percepção interessante. Porque ele disse o seguinte: olha, o Bolsonaro e o Walter Braga Neto, eles não podem se conversar no privado. Mas eles estão usando o público para se comunicar.
Como o Walter Braga Neto começou um zum, burburinho, de que haveria um golpe dentro do golpe. Os militares dariam um golpe em Bolsonaro, ou o Bolsonaro daria um golpe de Estado e os militares dariam um golpe no Bolsonaro para eles voltarem ao poder. Tanto que o Dias Toffoli falou pro Bolsonaro: Bolsonaro, você acha que general respeita capitão 4 estrelas? Ele falou isso naquele jantar fatídico que o próprio Dias Toffoli, ao que tudo indica, falou pro Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Quando o Braga Neto lança as cartas públicas, primeiro ele não nega que ele não discutiu, que ele discutiu, no caso, um golpe de Estado. Ele não nega. O PL falou que foi um erro crasso dele, enfim. Só que ele fala que ele é leal ao Bolsonaro, ele jura lealdade ao Bolsonaro, falando o seguinte: olha, eu não fui articulador de golpe nenhum. Eu estava seguindo ordens, orientações, fazendo por um outro. Então eu não articulei nada, não quero jogar a responsabilidade nas minhas costas, porque eu era leal ao Bolsonaro. Então o Braga Neto também joga a responsabilidade em cima do Bolsonaro. O Mauro Cid, segundo a Raquel Landim do UOL, também é suspeito de estar cedendo às pressões de militares. Os militares eles querem jogar a responsabilidade no Bolsonaro, fazendo esse contraponto ao movimento do próprio ex-presidente. Para quê? Para, ao jogar a responsabilidade no Bolsonaro, limparem a barra das Forças Armadas. Os militares negam que estejam pressionando o Mauro Cid. A Andréa Sadi, na entrevista com o advogado do Mauro Cid no Globo News, ela perguntou: você está sendo pressionado? Ele falou assim: a pressão que está rolando é a pressão da entrevista. Eu não estou sendo pressionado por ninguém. Mas o Mauro Cid pode estar sendo pressionado pelos militares, sim. Ele tentou blindar e proteger alguns durante os seus depoimentos, porque ele não falou do plano para tirar a vida do Lula e do Alexandre de Moraes. De qualquer forma, a Clarice Oliveira, da CNN Brasil, já havia trazido a informação de que haveria um delator oculto para além do Mauro Cid. Essas seriam as suspeitas do entorno do próprio Bolsonaro. Um delator, general, militar, que teria passado as informações, teria delatado ou auxiliado a Polícia Federal. Isso é especulado e já era especulado antes mesmo da notícia do Globo, falando que haveria essa possibilidade de um outro acordo de delação premiada. Então, a história do delator oculto, general, não é nova. Ela já está acontecendo há algumas semanas. Nós já temos essa especulação. Então é muito possível que, de fato, algo esteja acontecendo. Não acredito que seja somente um balão de ensaio para evitar que o Bolsonaro jogue a responsabilidade nos militares. Não. Eu vejo que algo está sim sendo costurado, porque já era especulado há um certo tempo, antes mesmo de toda essa informação do Bolsonaro responsabilizar os militares.